A mesquita de Al-Aqsa, no coração da cidade sagrada de Al-Quds, conhecida no Ocidente como Jerusalém, tem 1.300 anos de existência, 13 séculos, e é um patrimônio de toda a humanidade. Mas escavações, invasões e campanhas israelenses têm ameaçado os alicerces e a preservação deste símbolo de Al-Quds, Jerusalém. Mas o que a mesquita de Al-Aqsa tem a ver com as campanhas dos colonos que se instalaram nas terras palestinas ocupadas e agora pregam a reconstrução do templo bíblico de Salomão? E por que essa ideia chegou ao Brasil, ajudando a enaltecer os símbolos que o Estado sionista de Israel quer colocar em lugar de monumentos milenares muçulmanos? O Templo de Salomão, em São Paulo, foi fundado em 2014, ao som de cânticos religiosos evangélicos, o hino nacional brasileiro e o hino do Estado de Israel. Fundia assim, desde o seu primeiro culto, uma vocação religiosa e uma afinidade política com Israel, o Estado que ocupa a Palestina e disputa a cidade sagrada de Al-Quds, Jerusalém, com o povo originário palestino. A construção foi uma iniciativa do bispo Edir Macedo, pastor e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. No comando da fortuna amealhada para a obra, ele dedicou-se a construir a sede da igreja com o formato do templo descrito na Bíblia, que teria sido erguido no Reino de Salomão, entre 970 e 930 a.C. Embora não haja vestígio de sua materialidade nas marcas arqueológicas daquele período, o respeito ao texto sobre o primeiro templo judeu reside principalmente na dimensão da fé judaica, também integrante da tradição cristã, como o lugar em que foi guardada a Arca da Aliança. A reconstrução, no entanto, não é apenas um assunto religioso. No Brasil, é a demonstração de um poder econômico e político crescente de pastores evangélicos com milhões de seguidores em um país de maioria católica. Na Palestina, passou a ter um uso político na ocupação e judaização de Jerusalém contra cristãos e muçulmanos. Conforme a passagem bíblica, o templo, criado há cerca de 3.000 anos, teria durado mais de 4 séculos, até ser destruído no ano de 587 a.C. pelos babilônios. Seria difícil não deixar restos arqueológicos na região, especialmente pelo porte e riqueza com que a obra é descrita. Seus alicerces teriam 29 metros de comprimento por 10 de largura, mais ou menos. Salomão teria usado ouro puro para cobrir o santuário interno do templo, onde colocou um par de querubins de ouro que mediam juntos 9 metros de largura para guardar a Arca da Aliança. E ainda revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes, conforme descrito em 2 Crônicas 3, versículo 7. Em 2015, o diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, Israel Finkelstein, trouxe a triste notícia para os pesquisadores das arqueologias bíblicas e confrontou os relatos sagrados com os achados da ciência. Seu livro, intitulado The Bible Unearthed, literalmente a Bíblia Desenterrada, diz que as exaustivas escavações não encontraram qualquer sinal de grandes construções ou do reinado de Salomão em Jerusalém, e declara as descrições incompatíveis com as descobertas. Outro estudioso, o arqueólogo israelense Ziv Herzog, se refere ao Templo de Salomão como uma lenda religiosa para expressar a glória judaica, sem relação com as condições da época. No segundo templo judeu, apropriado e ampliado por Herodes, e no qual Jesus teria expulsado os vendilhões, foi destruído no ano 70 da era cristã. Desta construção sobrou um muro, hoje chamado o Muro das Lamentações,
e considerado sagrado pelos judeus. Em quase 2000 anos, desde o fim do Segundo Templo até o século XIX, não houve pretensão de se materializar o templo mítico e espiritual de Salomão em uma obra física. Conforme escreve o professor israelense da Universidade de Tel Aviv, Shlomo Sand, autor da obra A Invenção do Povo Judeu, não é possível usar a religião como fonte de direito histórico. Mas isso mudou na virada para o século XX. O movimento sionista, fundado pelo jornalista húngaro Theodor Herzl em 1896, propunha um Estado nacional exclusivamente judaico nas terras palestinas, que tinham por habitantes originários o povo palestino. Para isso, o movimento recorria à religião para reivindicar direitos sobre a Palestina e Jerusalém. Dizia, inclusive, que a Palestina era uma terra sem povo, à espera de um povo sem terra, o que não era verdade. A Palestina tinha, nesta época, cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado, quando o Brasil, por exemplo, não tinha nem 4. Na virada do século, sob influência do movimento sionista na Europa, a ideia de reconstruir o Templo de Salomão passou a ser mencionada por jornais ocidentais. Em 1917, a Declaração Balfour, uma carta do ministro britânico de Relações Exteriores prometendo apoio a um lar judeu na Palestina, abriu caminho para a imposição colonial do Estado de Israel. Em 1948, mais de 800 mil palestinos foram expulsos durante a Nakba, palavra árabe que significa catástrofe e se refere à formação violenta do Estado de Israel sobre as cidades e vilas palestinas. O avanço da ocupação israelense e a limpeza étnica contra o povo palestino continuaram, e a ideia da reconstrução do templo passou a ganhar projeto, maquete, assinaturas de visitantes e adesões de políticos racistas. Defensores da construção apontam para a esplanada das mesquitas, afirmando que os restos do templo estariam debaixo do complexo e da mesquita de Al-Aqsa, construída no ano 705 d.C. A proposta de remover a mesquita milenar, com mais de 13 séculos de existência, tornou-se uma obsessão de sionistas radicais e colonos extremistas. Um dos 3 locais mais sagrados para o Islã e coração espiritual da vida palestina, passou a sofrer invasões, ataques e ameaças. Em 1967, após a guerra desencadeada por Israel para controlar o restante da Palestina, o regime sionista assumiu o controle militar de toda Al-Quds, Jerusalém. Em 1969, a mesquita de Al-Aqsa foi alvo de um incêndio intencional, iniciado por um sionista cristão vindo da Austrália. Quando o fogo começou, as autoridades da ocupação israelense praticamente deixaram que se propagasse e as denúncias surgiram sobre seu envolvimento. Moradores, desesperados, descobriram que os extintores não funcionavam e a água havia sido cortada em toda a mesquita. Enquanto o fogo ardia, soldados impediam a entrada do socorro que chegava das cidades vizinhas, de Nablus, Ramallah, Al-Bire, Belém, Al-Halil, Jenin e El-Tuqarem. O incêndio foi combatido inicialmente com baldes de água, carregados de mão em mão por moradores, até a chegada tardia dos bombeiros. A maioria dos países do mundo denunciou o incêndio. O próprio Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 271 de 15 de setembro de 1969, considerando o incêndio um ato criminoso sob a ocupação militar de Israel, um ato execrável de profanação a um dos santuários mais venerados da humanidade. O Conselho instou Israel a cessar imediatamente todas as medidas e ações tomadas para alterar o status de Jerusalém. A mesquita de Al-Aqsa sobreviveu a essa e a outras agressões. Palestinos denunciaram seguidas violações aos símbolos muçulmanos, como também aos cristãos,
como tentativa deliberada de judaização total de Al-Quds, Jerusalém, ocupada por Israel, com a progressiva expulsão da população local, que é palestina. A resolução do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em 2016, sobre o status da Cidade Velha em Jerusalém e sua origem islâmica, irritou Israel, que havia ocupado Jerusalém Oriental em 1967. Em 1980, Israel criou uma lei anexando oficialmente Jerusalém Oriental ao seu território. A Organização das Nações Unidas e vários países consideraram a medida ilegal. Em 2018, Israel declarou-se, por lei, um Estado exclusivamente judeu, com direitos privilegiados sobre os não-judeus. O cerco, a discriminação e os crimes contra os palestinos levaram à acusação de apartheid por importantes organizações de direitos humanos e processos no Tribunal Penal Internacional ainda em curso. Enquanto o tempo corre para a criminalização de Israel, a ocupação avança para tornar a judaização de Al-Quds, Jerusalém, um fato consumado. Alguns poucos países mudaram suas embaixadas em Israel para lá em sinal de apoio, e outros, como o Brasil, recebem pressões para que transfiram. O projeto de reconstrução do templo recebe assinaturas de visitantes. E no Brasil, a réplica do Templo de Salomão exibe, à maneira de Edir Macedo, o que poderia ser um novo templo em Jerusalém, com o detalhe de que seria erguido deliberadamente sobre as ruínas da milenar mesquita islâmica de Al-Aqsa.